Sabiam que existem idols aqui no Brasil? Super, ultra, mega kawaii que até podiam ser parte de um grupo J-pop lá no Japão? Minasan! Boku no Namae wa Márcio Ferrer no I Love J-Pop Podcast! E como vocês estão? Felizes? Ou eu posso fazer alguma coisa para pôr um sorriso nesses rostinhos lindos? Que tal apresentar esta edição falando do sonho que talvez muitas garotas que curtem J-Pop sonham em ser idols lá no Japão, mas sendo estrangeira, eu acho que aí a situação fica um pouco mais complicada. Infelizmente isso parece ser um sonho muito difícil de ser realizado, né? E o I Love J-Pop Podcast consultou duas garotas idols aqui no Brasil. Vocês conhecem o grupo Tapioca Club? Eu perguntei à senhorita Candy, que é a minha Oshimen do grupo. Eu quis saber dela qual seria o maior desafio que teria de enfrentar caso ela fosse morar lá no Japão para tentar entrar para um grupo idol J-pop. E ouçam aí. Oi, aqui é a Candy e eu faço parte do grupo idol brasileiro Tapioca Club. Bom, sobre as dificuldades que uma brasileira enfrentaria tentando entrar em um grupo idol, eu acho que tem várias coisas. A primeira, eu acho que seria o idioma, porque japonês não é um idioma que você consegue aprender só convivendo com as pessoas do país, igual inglês e espanhol. O japonês é um idioma muito diferente e que você precisa estudar realmente bastante para conseguir aprender. Então, eu acho que a primeira dificuldade seria que a pessoa teria que estudar bastante o idioma antes de ir pro Japão. Porque se for deixar pra estudar quando chegar lá, vai ser muito mais difícil. O inglês é uma coisa que é difícil de usar no Japão, porque as pessoas de lá têm bastante dificuldade. Então, se você for uma idol, você vai precisar muito saber falar japonês bem, para poder se comunicar com as pessoas da sua agência, as meninas do grupo, os fãs e etc. É realmente muito importante. Então, o primeiro ponto é esse. Além disso, tem a questão cultural também, que é um país muito longe do outro lado do mundo, que tem uma cultura muito diferente. E pra debutar em grupo idol, normalmente as meninas começam bem novinhas. Então, pra uma pessoa adolescente, assim, jovem, seria bem difícil se adaptar a uma cultura tão diferente, né? Você mudar de país pra um país do outro lado do mundo e se adaptar com tudo, né? Com a questão da escola, que é muito diferente da escola brasileira, todos os costumes, comida, hábitos mesmo. E a convivência com as meninas do grupo, que tem uma cultura muito diferente das brasileiras, né? O jeito delas é diferente. Então, para uma pessoa mais velha, eu acredito que seria um pouco mais fácil. Mas como a grande maioria debuta nos grupos idol bem novinhas, eu acredito que seria uma grande dificuldade de se adaptar a todas essas mudanças. E também tem a questão de ser aceita na mídia japonesa, porque idol é uma coisa que é muito idealizada. Tem muito... boa parte do público dos grupos idols é um público masculino, então as agências, elas procuram meninas que se encaixam no padrão que os japoneses vão gostar. Então é difícil uma estrangeira se encaixar nisso, então eu acredito que teria bastante pressão estética, né? Bastante dificuldade com essa questão de ser aceita mesmo, porque todos os países têm problemas com preconceito contra estrangeiros. Isso é uma coisa que em qualquer lugar acontece. Inclusive aqui no Brasil acontece muito. Você não vê estrangeiros famosos na música brasileira. E isso se aplica para o mundo inteiro, inclusive as idols. Então, para uma estrangeira passar em uma audição de uma agência grande é realmente muito difícil. Mas existem também as Chica Idols, né? Então, se a pessoa não se importar em entrar num grupo pequenininho, um grupo Chica Idol, aí é sim possível. Tanto que tem uma menina chamada Mima, que ela é espanhola. Ela faz parte do grupo Otomemo e ela foi pro Japão só pra ser idol mesmo e ela conseguiu. Em um grupo Chica Idol, é um grupo pequenininho, assim, que não é famoso, faz shows pequenos, mas ela é uma idol. E tem uma norte-americana também, que eu não vou lembrar o nome agora, mas que ela fazia uns vídeos no YouTube e no TikTok contando a experiência dela como
idol no Japão. Ela também era chica idol. Eu acho que nunca teve uma idol estrangeira nas agências grandes do J-pop, né? Quem sabe um dia, porque o Japão atualmente tá tentando levar a cultura idol e a cultura kawaii pro mundo, né? Tá surgindo vários grupos assim com esse conceito. Inclusive no Fruits Zipper tem a Noel Hayase, que ela é mestiça de alemão e japonês. Então já é uma coisa diferente, que mestiça também é uma coisa que a gente não vê muito no J-pop. Então já é uma diferente, já é uma mudança, né? Então, quem sabe, pode ser que com o tempo a gente consiga ver, assim, estrangeiras no J-pop. Não dá pra saber, né? Mas existe a possibilidade. Mas eu acho que é isso. As principais dificuldades seriam a questão do idioma, da cultura e questão de ser aceita mesmo sendo uma estrangeira. Muito obrigada pelo convite. Fiquei feliz em poder participar do podcast. E um beijo. Tchau! Arigatou gozaimasu, senhorita Candy. A garotinha deu uma aula. Ou seja, eu nem tenho mais o que acrescentar aqui. Ela falou tudo. Eu adorei. E sigam ela no Instagram, que é o @fancy.candy_. E veja também ela no YouTube dando dicas de moda lolis. Não sabe o que é isso? Vai lá no youtube.com/fancycandy. Até eu que não sou uma garota, eu assisto os vídeos dela sobre makes, dicas de moda. Garanto que se você curte tudo do mundo idol, vai adorar ainda mais ver uma idol made in Brasil. Deixarei os contatos dela aqui no post do episódio. E também fiz essa mesma pergunta a outra garotinha que, olha, ela bem podia estar em qualquer grupo Idol 48. A senhorita Nick. Confira aí o que ela acha da ideia de tentar entrar pro mundo Idol J-pop, mesmo sendo uma garota brasileira. Eu também acredito que tem muitos fãs que podem gostar sim de ter uma idol um pouco diferente das outras, que seria uma idol ocidental, mas mesmo assim eu acho que esse tema de preconceito dos japoneses seria um pouco difícil de lidar, principalmente porque os fãs de J-idol lá no Japão, como eu posso dizer isso? Eles são muito fãs, sabe? Então, dá um pouquinho de medo. Eu também acho que a língua é um pouco complicada, porque a não ser que você fale japonês fluente, ia ser muito complicado conseguir pegar as letras fácil e rápido como elas conseguem. Eu mesma demoro muito tempo pra pegar uma letra, coisa de meses, porque eu não sei falar japonês fluente, eu sei pouca coisa, então pra mim é bem difícil. Eu acho que essas são as coisas que seria mais complicado pra alguém que queira sair daqui e morar no Japão pra fazer J-idol por lá. Muito obrigado, senhorita Nick. E sigam ela no @just_nick700. Deixarei aqui na descrição do podcast o @ do perfil dela. Viram só? Duas garotas que já estão nesse mundo deram a sua opinião sobre quais seriam os maiores desafios de uma idol. Mas existem muitos outros. É o que vocês verão nessa edição do I Love J-Pop. Se liga aí e vamos lá. Ser idol não é para qualquer uma. Mas sem saber que era impossível, Francine foi lá e fez. A gaúcha de 29 anos foi contratada pela LL Entertainment, uma empresa focada em fazer o intercâmbio cultural entre Brasil e Coreia do Sul. Ela estreou com a música Feeling Like a Moon em 2022. Só que no mundo K-pop, apesar de ser difícil, lá tem várias garotas e garotos estrangeiros que debutam no mundo idol da Coreia. Mas e isso no mundo J-pop? Será que eles são assim, tão simpáticos aos estrangeiros que sonham em fazer parte de grupos idols? No mundo 48 tivemos algumas meninas que eram mestiças. Por exemplo, a senhorita Yamashita Emiri. Ela era, acho que da Filipinas. Assim como Akimoto Sayaka. Murashi Giana, que tinha a mãe russa e o pai japonês. E Macharin, uma menina exclusivamente taiwanesa. É claro que todas elas tinham traços orientais. Aí fica muito mais fácil a vida delas.
Mas e se fosse uma garota sem nenhum traço oriental? Teria chances de entrar nessa indústria do entretenimento lá do Japão? Acho que não, acho que sim, quem sabe? E refazendo o vídeo do I Love J-Pop, eu vou mostrar aqui alguns desafios que uma garota made in Brasil precisaria encarar para entrar num grupo idol japonês. Gostar muito da cultura japonesa. Não somente gostar, mas respeitar e acatar todas as tradições que eles têm. Pois é, tornar-se idol no Japão é um desafio complexo, especialmente para alguém vindo de um país com uma cultura totalmente diferente, como é o caso do Brasil. Mas vamos imaginar que uma garota assim com seus 10 anos assistiu muitos animes e ficou louca atrás de mais conteúdos made in Japan. Aí ela conheceu os doramas, conheceu aos filmes e por fim chegou ao mundo idol. Conheceu algum grupo, por exemplo, o HKT, entrou no hinabsubs.com.br e viu lá a tradução de diversas músicas, se apaixonou e decidiu que... Mãe, eu quero ser idol. Precisa mesmo curtir, gostar, respeitar, entender e praticar tudo da cultura japonesa. E será que tem muitas pessoas assim dispostas a mudar totalmente sua vida? Eu acho que uma garota aqui do Brasil, vamos dizer uma garota normal com seus, 13 anos, que é a idade média que as meninas começam a entrar nesse mundo idol. Imagina só, aqui ela vai pra escola, aí tem a tarde pra passear no shopping e tudo mais, ficar de boa na internet. E largar tudo isso talvez vai mudar muito a sua cabeça. Aí vamos ver o que você prefere da sua vida, o mundo artístico ou aproveitar a sua adolescência. Apesar das meninas parecerem estar se divertindo muito em cima dos palcos, nos programas de televisão, é uma vidinha extremamente estressante e corrida. Tem tanta coisa por trás disso que, se vocês soubessem, ficariam enojados. Conseguir um visto de trabalho. O Japão é chato pra caralho quando se trata de imigração. Pra turismo, ok, aí deve ser uma beleza, o governo até facilita a sua vida de turista. Mas pra quem deseja ir lá pra trabalhar, aí sim, o governo é extremamente burocrático e até de má vontade. Eles só facilitam a vida para trabalhadores que possuem um ótimo currículo profissional. Digamos que mão de obra altamente qualificada. E claro, também precisam ser convidados por uma empresa para trabalhar na terra do sol nascente. Não é só você chegar lá com seu ótimo currículo que vai ser tudo beleza. Mas e no caso de uma garota que deseja se tornar idol? Eu duvido que vão liberar o visto de trabalho, sendo que lá no próprio Japão tem tantas outras garotas com esse mesmo potencial de serem uma artista do mundo do entretenimento. E pior ainda, se a garota made in Brasil não tiver nenhum parente morando por lá. Talvez este seja o maior impedimento para a existência de idols estrangeiras, principalmente garotas aqui de países da América Latina. Talvez este seja o maior desafio externo, mas digamos que por milagre que a garota conseguiu adquirir o seu visto de trabalho. Então ela já pode começar a sonhar com as audições com preparo, mas tem um outro probleminha. Você já manja pra caramba do japonês? A barreira linguística. Aprender japonês é essencial. Além do idioma básico, seria necessário dominar termos específicos da indústria do entretenimento e, claro, conseguir se comunicar de maneira natural com os fãs e com a mídia. Se bem que isso para a senhorita Macharin era até um caso, digamos que era o ponto forte dela, ela tentando aprender a falar as palavras japonesas. No Eikei Bingo achava extremamente kawaii
ela toda tímida tentando falar japonês. Bom, mas isso é a minha opinião. Que até mesmo a menina falando que tem um monte de espinhas nascendo na testa dela, eu ficaria, ai que fofinha. Mas e quanto aos japoneses, outras ultra tradicionais que não admitem uma idol que não seja do padrão de beleza que eles admitem? Até a menina pode ser incrivelmente gatinha, mas só por esse detalhe dela não falar perfeitamente o japonês, talvez alguns vão ficar achando ruim, vão começar a hateá-la e falar: você não é digna de estar aqui no meu país. Isso realmente acontece com os trabalhadores mesmo fora da indústria do entretenimento idol. Isso aí não é somente aprender a ler o japonês, tem que falar com desenvoltura para estar apta a enfrentar todo tipo de situações que o mundo do entretenimento vai lhe proporcionar. Tanto nos shows, que não é somente cantar um playback safado, ou então nos programas de televisão que você for apresentar-se, dar entrevistas. Ser idol exige até um certo nível de estudo que poucas pessoas talvez estejam dispostas a encarar. Aprender a escrita japonesa também é um outro grande desafio. Eu estou imaginando o cenário é que uma garota que já conhecia o básico do japonês quer entrar nessa vida idol. Só que mesmo assim, ela sendo aqui do Brasil, precisará se empenhar muito em aprender o hiragana, katakana, que já leva um certo tempo. Eu mesmo demorei acho que uns 3 meses para aprender todos os hiraganas, aprender e lembrar escrever razoavelmente bem. É claro que eu tenho que praticar todos os dias para não esquecer. A mesma coisa com os katakanas, que são, vamos dizer, letras mais simples. Leva um certo tempo. Mas aí, quando você domina já esses 2 sistemas de escrita, você, achando que já manja da porra toda, descobre que tem um outro sistema de escrita muito mais escrota, que são os kanjis. Pelo que andei pesquisando, existem mais de 2.000 kanjis e cada um com um significado super complexo. Em todos esses anos nessa indústria Vital 48, eu só sei o kanji de amor, koi, montanha, yama, garota, onna e eu, que é boku ou watashi. Agora, quando você quer mesmo se jogar no mundo do entretenimento japonês, no mundo idol, precisa se dedicar pra caralho pra aprender todos os kanjis mais usados no dia a dia. Até mesmo na escola japonesa, os estudantes a cada ano vão aos poucos aprendendo todos os kanjis principais. Tipo, no primeiro ano você aprende uns 50, no segundo ano mais 50, no terceiro ano mais uns 100. E vai tudo isso aprendendo aos poucos. E tanto que nos programas de zoeira com as garotas do AKB48, diversas vezes as meninas tropeçavam ao tentar ler frases com os kanjis que elas ainda não tinham dominado completamente. Né, senhorita Yoshikawa Nanase, MC do programa AKB48 Time 8 no Kanto Hakusho Batkoi. Agora imagina a dedicação de uma garota made in Brasil precisaria para aprender em um ano coisa que as demais garotas japonesas aprenderam ao longo dos 8 anos da sua vida escolar, que é quando terminam o ensino fundamental e elas começam o ensino médio. Em 8 anos elas precisam aprender talvez os 500 kanjis principais. Ou seja, precisariam de um curso super intenso ou se dedicar de quando acorda até dormir a só estudar o japonês, o sistema de escrita japonês. Será que muitas garotas, mesmo tendo a vontade incrível de ser idol, toparia esse desafio? Acho que não. Processo de audição e seleção. Conseguir o visto de trabalho seria a primeira coisa que a garota precisava se preocupar quando fosse pensar em se tornar uma idol brasileira trabalhando num grupo japonês. Ok, digamos que ela conseguiu isso,
tem o processo de seleção. Isso porque, antes de qualquer garota se tornar idol, é necessário que ela passe por audições rigorosas, um processo seletivo que pode ser altamente estressante, exigindo, já na primeira apresentação dela, autoconfiança e domínio de suas emoções, que talvez seja a parte onde ela precisa demonstrar ser capaz e merecedora de um posto como Ken Kyusei, uma garota que vai passar algum tempo estudando, convivendo com as senpais para aprender tudo do mundo idol e do mundo do entretenimento. Convencer que você canta bem, na verdade esse negócio de cantar bem não é o mais importante, pois tem várias garotas ali do 48 Group que declararam com a menor falta de vergonha na cara que não cantavam bem. Inclusive, demonstraram isso ao vivo no programa Sashikitagasen. Teve uma gincana onde elas precisavam provar o seu talento em cantar para convencer fãs estrangeiros de que elas mereciam o título de idol. E a Kato Minami, ex-NGT, Tomonaga Mio, ex-HKT48, cantaram mal pra caramba de fazer vergonha alheia. Aqui veremos uma apresentação das garotas do HKT e do NGT cantando o maior sucesso do grupo 48 de todos os tempos, pelo menos no YouTube, Koizuru Fortune Cookie. Como diz a Sashihara, solta a música, DJ! Music, start! Primeiro, Ota Aika. Otaki Yuria, do NGT. Tomonaga Mio fazendo vergonha pra toda a humanidade. Sato Anjo quebrando tudo. Yamashita Emery, meia boca. Kato Minami me fazendo querer me matar. Eu acho que durante os processos de audição, eles avaliam mais a simpatia e o carisma da garota. Porque cantar, ok, é importante, mas se ela for somente um rostinho bonito sem carisma, não vale a pena. Por isso que no AKB48 mesmo, tem várias garotas que não são um talento, um diamante cantando, mas só pela simpatia vale muito a pena ter ela no grupo, porque o AKB48 não vive só de belas garotas cantoras. Tem aquelas que são ótimas em contar piadas, em serem humoristas, como a senhorita Sayuna Hama, ela era muito engraçada. Nakanishi Chiori também era uma pessoa extremamente bem articulada, divertida. É só para vocês terem uma ideia de que não basta somente cantar. Acho que o carisma aqui é o mais importante, a simpatia, que os caras vão se ligar que ensinar ela a cantar e dançar, isso a gente é capaz, mas ensinar alguém a ter carisma, ou a pessoa nasce ou não tem como treinar isso. E se ela conseguir provar isso durante as audições, já é um grande passo para seu sucesso no mundo idol. As diferenças culturais. Bom, vamos aqui aprofundar sobre este tema. A cultura japonesa valoriza muito a humildade, disciplina e o respeito às tradições, ou seja, tudo aquilo que eu já falei anteriormente. Isso pode exigir uma adaptação significativa para alguém de outra cultura. No caso, aqui do Brasil, que todo mundo não, eu não sou assim. Que algumas pessoas acham que é normal viver relaxadamente, sem cumprir as mínimas obrigações civis, como cuidar do lixo que você produz na sua casa, respeitar o meio ambiente. E claro,
Se você pretende se mudar ali para o Japão, entender essas nuances é crucial para ganhar aceitação tanto da população quanto do mercado do entretenimento japonês. É meio tosco eu falar isso, mas é uma verdade. A maioria da população aqui do Brasil quer se dar bem na vida fazendo o mínimo de esforço, totalmente o contrário da cabeça dos orientais, que é se dar bem na vida fazendo sempre o seu melhor, se esforçando ao máximo. E acredito que isso no mundo idol é 2 vezes potencializado, elevado à segunda potência. Olha eu fazendo piadinhas matemáticas que eu espero que a maioria consiga compreender. Ou seja, você quer ser idol? Então se esforce em tudo que você fizer. Seja dedicada, seja atenciosa, seja estudiosa. Preste muita atenção às dicas e comportamentos dos senpais. Aceite que eles sabem mais do que você. Acate todas as ordens. Isso era uma das coisas muito faladas ali no mundo 48. Tanto que até em programas diziam que as Kenkyuseis nem sequer dividiam o mesmo lugar quando entrava uma senpai ultra famosa. Por exemplo, elas estavam ali de boa na sala, aí de repente chegava uma senpai, elas na hora se calavam e se retiravam. Tudo isso em respeito à pessoa que entrou lá. É um tremendo respeito por alguém que está lá há muito mais tempo que você e entende muito mais do negócio do que você que acabou de chegar lá. Ainda mais sendo uma garota estrangeira que precisa se aperfeiçoar muito mais ainda. Haja paciência, haja dedicação. Eu acredito que poucas garotas têm esse perfil de suportar essa vida tão desgastante, cheia de privações e tudo mais, que vocês que conhecem a cultura japonesa podem imaginar. Todo mundo lá está lutando pelo mesmo sonho. Será que existem muitas pessoas dispostas a concorrer, viver nesse estresse o tempo todo? Ainda mais uma adolescente, uma garota made in Brasil, se esforçando com um monte de garotas made in Japan para se destacarem no mundo idol. Aí que vença o melhor. Adaptação ao estilo de vida idol. A rotina de uma idol é extremamente rigorosa, com horários apertados, ensaios frequentes e uma expectativa constante de manter aquela imagem de a garota perfeita. Isso pode ser desgastante e requer uma grande capacidade de adaptação. Diferente do que muita gente pensa, uma idol não é só extremamente fofinha e kawaii diante das câmeras, nas SNS. Durante a sua vida normal também, ela precisa se atentar a certas coisas que não pegariam nada bem quando ela se torna uma idol. Por exemplo, ficar trocando mensagenzinhas com os amigos, falando altas besteiras, falando altas putarias. Eu fiquei sabendo que a Yuko Oshima era desse estilo, mas é porque ela já era super ultra top famosa. Então, digamos que as garotas super ultra top famosas ganhavam esse tipo de regalia. Mas uma iniciante, uma Kenkyusei, elas mesmas nem podem mudar o estilo do penteado, não podem escolher as roupas que elas vestem, precisam seguir uma cartilha rigorosa para que já no início da carreira ela entenda que vai ser isso que ela vai ter daqui para frente. E muitas desistem justamente por esta, não diria perseguição, mas esta atenção 24 horas a tudo que ela fizer que pode refletir negativamente na sua carreira de idol. Por exemplo, tirar notas baixas. Acredito que isso deve ser uma tremenda queimação de filme. Descobrirem que aquela idol super top kawaii, na verdade é uma garota super relaxada na escola, que ela não respeita os professores e tudo mais. Inclusive, teve uma geração inteira do AKB48, a 8ª geração. Você lembra algum nome dessa geração? Pois é, ela foi inteira descartada justamente pelos dedos podres de quem selecionou elas. As garotas eram relaxadas, não se dedicavam aos treinos, à escola. E mesmo sendo um processo extremamente trabalhoso, extremamente demorado, a 8ª geração foi totalmente demitida, chutada, pediram para sair. Na verdade, botaram elas para fora, porque enxergaram que ali ninguém merecia estar lá.
E se a garota Made in Brasil apresentar esse tipo de comportamento que não agrade os japoneses, certamente eles vão pegar muito pesado e usar isso como desculpa para mandarem ela embora imediatamente. Não pode se apaixonar. Nessa idade, por volta dos 12, dos 13 anos, é quando começamos a sentir um tipo de sentimento por outras pessoas, por aquele colega muito legal que te ajuda em tudo na escola, por aquele carinha que é super divertido durante o intervalo. Ou você aí, cara, reparou naquela garotinha que senta na mesa ao seu lado na sala de aula? Ou até mesmo assim, uma garota que entrou no ônibus com aquele cabelinho com franja e usando uma camiseta roxa. Aconteceu comigo. Cara, garotas assim é minha criptonita. Eu fico até fraco. Bom, mas esquece a minha vida. Eu estou tentando falar sobre o que uma garota Made in BR teria de abrir mão ao se tornar idol. Isso para nós, pessoas normais, se apaixonar é algo que afeta muito a nossa vida, pro bem ou pro mal, né? Mas e uma garotinha longe da família, vivendo sozinha num quartinho, numa cidade que ela mal conhece? Tudo isso para viver o sonho de ser idol. Mas também é o sonho de qualquer garota conhecer um cara legal que vai apoiá-la e ajudá-la em tudo, que vai lhe dar a mão para sairmos juntos dessa terrível escuridão. No mundo das meninas reais, isso é muito difícil, mas acontece. E já no mundo idol, mesmo que ela conheça alguém assim, ela não pode se apaixonar. Calma aí, talvez até pode se apaixonar. O problema é que ela não pode demonstrar isso de forma alguma. E aí fica a minha pergunta aos outras Made in BR. Você ficaria mal, com raiva, xingaria muito no Twitter ou no Blue Sky agora, né? Se a sua Oshimen aparecesse do nada com um namorado? Deixa eu pensar aqui. A garota que eu mais gosto atualmente é a senhorita Mai Futigami do HKT48. Se ela tivesse namorando um tremendo babaca, é claro que eu ficaria muito mal. Imagine só a menina mais perfeita de Hakata com alguém que não merece nem 10% da atenção dela. Mas no caso, se ela estivesse namorando um cara tão inteligente, tão legal, tão alto, aí é claro que eu apoiaria e até desejaria que eles fossem felizes para todo sempre. Ok, mas voltando aqui para o nosso tema principal, uma garota Made in Brasil teria também essa total devoção ao mundo idol, esquecendo de vez que poderia ser muito feliz namorando? Infelizmente esse negócio de idols namorarem ainda gera grande polêmica. Hiro Sashihara uma vez comentou sobre isso e levantou uma tremenda polêmica. A Sashi queria montar um grupo idol onde as meninas poderiam namorar, viver mais ou menos como garotas normais. Só que, será que esse grupo realmente teria tanto sucesso? Fica aí a nossa dúvida. Então este é um outro obstáculo para a garota Made in Brasil, que talvez já teve a experiência de se apaixonar, de namorar, ter que abrir mão de tudo isso quando se tornou idol. Será que realmente valeria a pena? E novamente vou lembrar, uma garota aqui do Brasil, com seus 13 anos, que tem um monte de SNS, fica falando direto com um monte de caras, um monte de amigas, todo tipo de coisa. Se tornou idol, vai ter que cortar muitos desses contatos que você tinha, que talvez não vai ser nada bacana descobrirem que tem um monte de amigos que curtem funk proibidão, cheio de putaria e tudo mais. Mesmo ela não curtindo, mas só dela ter esse tipo de amizades vai gerar uma tremenda polêmica. Então, por isso que muitas idols, quando entram, principalmente pro 48 Group,
todas as SNS antigas delas é deletada e elas começam um novo perfil. Agora só mostrando lá a do idol ultra mega kawaii que elas têm atualmente. Eu acho que foi exatamente isso que cagou a vida da senhorita Sashihara, quando descobriram que ela trocava conversas de namoro com o antigo colega da escola dela, que ela já tinha até namorado. Então isso causou muita polêmica e gerou todo aquele barraco que ocasionou na transferência dela do AKB para o HKT48. Outra coisa também, aí chega no final de semana, você vê todos seus colegas marcando aquele alto rolê no shopping e você, sendo idol, não vai poder fazer isso. Principalmente porque as apresentações, os shows e tudo mais ocorrem justamente nos finais de semana, que é o tempo que as garotas estão um pouquinho mais livres da escola e podem viajar para mais longe. Ou então você vê aqueles seus amigos marcando o rolê de ficar até tarde da noite numa balada e você, sendo idol, não pode. Eu só tô dando exemplos muito absurdos, mas tem outras coisas muito mais simples que a garota idol também vai precisar abrir mão. Vai ter que cortar tudo isso. Treinamento extensivo. O treinamento para se tornar idol inclui aulas de canto, dança, atuação e até etiqueta. A preparação pode durar semanas, meses, anos. No caso dos grupos K-pop, é exatamente isso que rola. Por isso que muitos idols, quando debutam lá na Coreia, os caras já manjam tudo de como dançar, se comportar, falar para as câmeras. Eles já saem extremamente preparados para o mundo do entretenimento. Muito diferente do que acontece no mundo J-pop, principalmente do mundo J-pop 48. Me lembrando da primeira geração do AKB48, elas tiveram 2 meses para se preparar, de outubro até dezembro. Pouquíssimo tempo para tornar pessoas normais em principiantes de ídolos. Mas essa realmente é a diferença entre o mundo K-pop e o mundo J-pop. No K-pop, os caras exigem que os idols treinem tudo que podem para quando debutarem já estarem no máximo da perfeição. Já no mundo J-pop acontece algo como: veja o seu ídolo crescendo e se desenvolvendo ao longo do tempo. E aí, o que será que é melhor? Alguém que já sabe tudo de como atuar, de como cantar? Ou alguém que entra lá mal sabendo olhar na câmera, que fica sem jeito de dar entrevistas, de falar numa televisão? Ah, isso é muito fofinho. Por exemplo, a estreia da 16ª geração foi a primeira geração do AKB que eu tive o prazer de acompanhar crescendo. Conheci o AKB48 em 2017, então foi bem na época da estreia da 16ª geração do AKB. E era incrível ver a Zuki, que desde lá eu já falei, cara, essa menina vai ser o destaque da 16ª geração. E a 17ª geração agora também, estou tendo o prazer de acompanhar elas crescendo, fazendo coisas legais. Embora já não tenha mais um programa semanal de comédia, que a gente conhece detalhes das vidas de cada uma delas, como acontecia no AK Bingo. O último programa que teve nesse estilo foi o Sayonara Mori-san, que você encontra disponível no hinabsubs.com.br. Tivemos o prazer de conhecer um pouquinho da 17ª geração, onde fizeram várias revelações incríveis que provavelmente você não encontra em nenhum site, em nenhum blog, nem no perfil das SNS delas. Aliás, foi nesse programa que elas disseram que não podiam fazer nenhuma alteração no seu estilo. E apesar delas terem passado por um treinozinho antes de aparecerem na TV, de debutarem como Kenkyu-6, ainda deixaram elas muito inexperientes para tudo do mundo idol. Mas é claro, quando você se torna idol, mesmo Kenkyu-6, você precisa aprender as coreografias, a cantar bonitinho, até mesmo fotografar, falar para a televisão, e tudo isso exige muito tempo e dedicação.
Para uma garota japonesa, talvez ela já esteja super acostumada com esse tipo de cobrança, mas e para uma garota made in Brasil? Será que ela, que nunca viveu numa cultura que exige o máximo da perfeição, o máximo do esforço, será que ela encararia de boas um treinamento, um tratamento assim tão intenso? Novamente eu vou relembrar, estou falando de uma garota que dos seus 13 anos decidiu: eu quero morar no Japão, me tornar idol. Ela nunca teve nada disso aqui no Brasil e quando foi pra lá teve um choque de realidade. E será que depois de ver isso ainda conseguiria encarar esse mundo do entretenimento ou desistiria? A expectativa quanto à sua aparência. Existe uma pressão significativa para manter aquela aparência específica, que será bem diferente daquilo que é pregado aqui no Brasil. Isso pode envolver cuidados intensos com a pele, com o cabelo, o vestuário e principalmente o peso. Eu me lembro que lá nos primeiros episódios do AK Bingo tinha a senhorita Ohori Megumi e também Noro Kayo. A brincadeira, a piadinha que eles faziam direto com a senhorita Ohori era sobre sua idade. Ela ter 24 anos nessa indústria idol, dividindo espaço com garotinhas como Erena Ono, que tinha 12 anos, Mayu Watanabe, que tinha 13, até Oku Manami, que só tinha 11 anos. Daí uma grande amplitude etária. Uma com 24 anos, que diziam ser a época que as idols estavam perto de se aposentar, enquanto ela só estava no seu 3º ano como idol. Enquanto a senhorita Noro Kayo, as brincadeiras que faziam com ela era sobre o seu peso. Não que ela fosse uma extrema obesa, mas só porque ela não era aquela magrelinha igual as idols padrão, pegavam no pé dela por isso. Isso é o tipo de coisa que não acontece somente em programas de zoeira. Os próprios fãs mesmo vão dar esse tipo de feedback, eu não sei se é negativo ou positivo, sobre a sua aparência, sobre o seu penteado, sobre a maneira que você se veste, sobre o seu peso. E muitos vão encarar isso como extremo abuso, mas no mundo idol você tem que aceitar passivamente a todo tipo de orientação, bronca. Inclusive, muitas garotas 48 já relataram que levaram bronca dos fãs nos próprios eventos de handshake, nos comentários feitos pelas SNS. Espero que vocês saibam que SNS é igual rede social. E para se manter dentro desse padrão de beleza, uma garota made in BR vai precisar mesmo estar sempre atenta à sua alimentação, investir pesado em produtos de beleza para ficar dentro do padrão que os wotas made in Japan curtem. Inclusive, uma coisa muito curiosa que eu reparei esses dias foi uma garotinha do KLP48 de Kuala Lumpur. Acho que em todos esses anos nessa indústria Vital 48 eu nunca vi uma menina loira. Tinha algumas ali que era a senhorita Ran-chan, como é que era o nome real dela? Bom, ela pintou o cabelinho de loiro, mas ela não era loira normal ou natural. E neste novo grupo 48 lá em Kuala Lumpur, tem uma garota, se eu não me engano, ela se chama Lucine. Ela parece ser loira normal ou loira natural. E o mais incrível, ela usa piercing. Algo totalmente inédito no mundo idol. Eu não me lembro disso no SNH, no JKT, no AKB Team TP, no AKB Team SH. E quando eu a vi no Instagram, eu fiquei extremamente impressionado, chocado e admirado, pois contratar uma garota completamente diferente do estilo idol kawaii que a gente está acostumado. É claro que no início da carreira, todas elas são bem diferentes daquilo que os gerentes desejam. Mas essa Lucine usa piercing, é loirinha, todo estilo Avril Lavigne nos anos 2000. Busquem aí no Instagram do KLP48 a senhorita Lucine. É a única garotinha loira que tem lá. Eu citei ela justamente porque acredito que se fosse uma garota made in Japan,
talvez a galera outra não fosse curtir muito. Então está aí, você mudar completamente o seu estilo para se encaixar nas expectativas daquilo que os outros fãs do grupo desejam. É praticamente abrir mão de sua personalidade. E aquela pressão para se manter com aquela imagem de garotinha perfeita. Idols são esperadas que mantenham uma imagem de perfeição, evitando todo tipo de escândalo e comportamento que pode ser considerado inadequado. Qualquer deslize pode afetar seriamente sua carreira. Por exemplo, descobrirem que ela passou a noite num clube bebendo e na companhia de amigas pouco recomendáveis e de alguns caras. Acho que foi a Yuki Kashiwagi que teve um probleminha assim. Ou então descobrirem que você tinha um ex-namoradinho na época de ensino médio. Que foi exatamente o que aconteceu com a senhorita Sashihara. Teve outra garota também que passou por um probleminha bem parecido, só que mandaram ela embora. Que foi o caso da senhorita Yuka Masuda. Diferente do que fizeram com a Sashi, ela foi sumariamente demitida, mandada embora. Eu acredito que quando a garota é super top idol famosa, os caras dão uma aliviada. Que foi o caso da Sashihara, que naquela época mesmo já despontava como um dos grandes talentos, uma das mais adoradas e mais votadas no Senbatsu Sou Senkyu. E sem falar também que existem várias revistas, jornalistas especializados, digamos que são Fabulas Hypers e aquele outro cara lá que vivem de fofocas do mundo idol, buscando até no lixo qualquer coisa que sirva de fofoca para alimentar esses sites, revistas, jornais, alimentando esta indústria da fofoca em busca de algo que seja escandaloso, que comprometa a imagem daquela idol que todo mundo gosta. Por exemplo, esse caso da Minami Minegishi, algum cara perseguiu ela para descobrir que ela passou a noite com alguém. E depois rolou toda aquela baixaria dela cortar o cabelo, que não foi uma exigência da AKS ou dos gerentes. Ela fez isso como um autocastigo. Eu me lembro que eu vi muitas reportagens dando a impressão que foi obrigada a fazer aquilo. Não, ela fez aquilo por vontade própria. Acredito que isso aqui é algo que qualquer artista famoso passa, mas lá no mundo idol, esta pressão para você evitar ser pega em algum escândalo é uma grande missão impossível. Não é tão impossível, algumas conseguem. Mas é uma verdadeira missão que elas precisam estar sempre atentas a todos os lugares, em todos os momentos, pois pode ter um paparazzo só esperando que ela cometa um deslize para que isso vire capa de jornal, uma capa de revista mostrando a verdadeira face daquela idol. E talvez isso seja uma grande pressão para a garota made in Brasil que saiu daqui toda despreocupada em ser somente ela. E quando chega lá você tem que mudar completamente sua vida, o seu estilo e até a sua personalidade para se manter com aquela imagem de a garotinha perfeita que todo ota curte e compartilha. Competição intensa. A indústria de idols no Japão é altamente competitiva, com milhares de jovens disputando poucas vagas. Além disso, a presença de idols estrangeiras é muito raro, o que pode ser tanto um obstáculo quanto uma oportunidade para que essa garota made in BR consiga se destacar. Eu me lembro que eu fiz um vídeo tratando disso a pedido de uma inscrita. Ai, como eu tenho saudades do projeto I Love J-Pop no YouTube. Talvez a vantagem do podcast é que eu não mostro minha cara feia. Mas eu até citei que talvez isso fosse um motivo para a garota ter orgulho ou então ficar extremamente preocupada de não ser aceita por não ter traços orientais. Eu acredito que nunca, jamais nessa indústria vital, vai ter uma garota sem nenhum traço, nenhuma ligação com o Japão, querer se meter nessa vida de idol. Talvez eu esteja exagerando,
pois eu só estou pensando no mundo das idols que já estão super acertadas na mídia, que tem um suporte de uma empresa grande, mas existem muitos grupos idols que são os conhecidos grupos underground ou chica idols, que fazem apresentações em barzinhos, em casas pouco renomadas e com um público, digamos que um tanto desqualificado. Eu vi no YouTube as apresentações de uns grupos idols aí que eu fiquei com uma pátia vergonha ou dó, porque estava muito na cara que eles não estavam lá adorando a garota porque ela era mecha kawaii, e sim por usar roupinhas extremamente sensuais. É isso aí, tem casas de shows onde apresentam idols que não lembram nada o estilo idol kawaii que a maioria curte. É mais como uma casa de shows pra... como é que eu posso dizer? American Bar. Eu acho que pros caras eles se ligam que é uma casa de show do estilo American Bar. Existem idols que são obrigadas ou só tem aquele lugar para se apresentarem e conseguir uma graninha para se manter. E até mesmo nesses grupos super undergrounds ocorre uma intensa disputa. E talvez isso seja algo que nós, aqui do BR, não estamos acostumados. Não que vai ocorrer desonestidade, mas eles têm aquela cabeça de eu quero sempre ser o melhor entre todos. Isso é tanto na escola, no mundo do trabalho e, claro, no mundo idol. E talvez este seja o motivo de grande estresse para a maioria das meninas que conhecem ou se aventuram no mundo 48. Tanto que teve uma garotinha ali da 17ª geração que, em menos de 2 anos, ou um pouquinho mais de 2 anos de atuação, já pediu a sua graduação, pediu para sair. A senhorita Kokone, alguma coisa que eu esqueci agora. Eu fiquei muito mal. E não porque ela era uma das minhas preferidas, mas é de saber que a 17ª geração já teve a sua primeira baixa em tão pouco tempo que eu tive para conhecê-las. A competição é extremamente selvagem. Será que uma pessoa aqui do Brasil está acostumada a ter esse tipo de vida no seu trabalho? Eu acredito que não. Superar o preconceito. Sim, isso foi até um caso que a própria senhorita Macharin contou no AK Bingo. Ela, por ser estrangeira, muitos fãs falavam que não gostavam dela só por isso. A garotinha era linda, simpática, tão competente quanto todas as outras, mas só pelo simples fato dela não ser japonesa, os caras odiavam ela. E não era só coisa de xingar muito no Twitter, às vezes faziam isso pessoalmente. Por ser estrangeira, a garota brasileira pode enfrentar o preconceito ou até mesmo o ceticismo, tanto por parte do público ou até mesmo da indústria. Isso requer tanta resiliência para provar o seu valor. Digamos que é enfrentar todo tipo de adversidade que irá pintar no seu caminho. Provavelmente a própria família da garota vai falar: não se mete nisso, minha filha. Vai tentar fazer qualquer outra coisa. Mas quando alguém tem um sonho, é difícil você se convencer que você não é capaz daquilo. Então digamos que a garota Made in BR viajou para o Japão, conseguiu se alojar no local, conseguiu passar numa audição. Durante os treinos, talvez as próprias colegas dela vão olhar com aquele olho torto, vão fazer cara feia falando: o que essa menina estranha tá fazendo aqui junto com a gente? Acreditem, esse tipo de coisa pode acontecer. E digamos que ela foi aprovada no grupo porque acharam ela uma gracinha justamente por ela não ser uma garota made in Japan. Talvez no começo ela vá sofrer muita rejeição. Eu tô me lembrando aqui de programas AK Bingo, de documentários que mostravam como era a vida de garotas que não eram top senbatsu, que tinham vidas normais, mesmo sendo garotas 48. Era muito triste isso, ver ela se esforçando tanto na escola, na faculdade, e mesmo ela sendo tão encantadora quanto as outras, não conseguia um grande destaque, não conseguia tantos trabalhos, e às vezes ela até se perguntava:
Será que eu realmente mereço ser idol? Resiliência, paciência de que você está fazendo a coisa certa, que alguém vai reconhecer o seu esforço e o seu valor. Será que muitas pessoas aqui têm condições psicológicas de enfrentar esse tipo de adversidade? Construção da fanbase. No Japão, idols dependem muito do apoio de seus fãs. Eles precisam ser leais e ativos. Especialmente sendo uma garota estrangeira, seria este mais um grande desafio a se superar. E para isso temos as famosas redes sociais, os eventos handshakes. Estou falando no caso do Mundo 48, que as garotas têm contato com os fãs no teatro, nos handshakes, fazendo lives ou respondendo eles pelas SNS. Isso significa que a garota precisa ter grande paciência de que aos poucos ela vai conquistar a simpatia de um, depois de outro. E claro que também existe aquele negócio de um fã fazer propaganda para aquela sua Oshman. Eu vi um documentário sobre o HKT que tinha um cara que era extremamente apaixonado pela senhorita Riko Sakaguchi. E ele fazia campanhas nas redes sociais falando, olha essa garota aqui. Então, grande parte dos fãs que as idols têm é graças ao trabalho dos próprios fãs que fazem tipo de uma propaganda dela. Então a garota precisa superar os preconceitos, a competição intensa, aprender a falar um novo idioma, se adequar a uma nova cultura. E tudo isso pode ser inútil se ela não conseguir conquistar uma grande fanbase que vai comparecer aos eventos, aos shows, comprar os produtos dela. É isso aí, não basta a garota somente estar num grupo, ela precisa também reverter esta sua popularidade em venda de produtos. E quanto mais fãs ela tiver, mais ela será chamada para fazer trabalhos extras, como por exemplo fazer desfiles, se apresentar em programas de televisão, aparecer em doramas, em filmes. Para uma idol, cada fã importa. É por isso que mesmo nos handshakes, quando eles falam alguma MERDA, elas somente fazem uma carinha ok e sem fazer drama, ela aceita aquilo, pois cada fã ali importa muito. Mesmo que ele seja um extremo babaca que fale coisas do tipo: a cada vez que venho aqui te ver, me dá vontade de morrer. A senhorita Yahagi Moeka, ex-AKB, já relatou algo assim num handshake event. E se você não está entendendo algumas das expressões que eu estou usando aqui, volte aí no seu feed, porque tem um episódio do I Love J-Pop explicando várias expressões que são utilizadas no mundo idol e, claro, no mundo Idol 48. É o episódio número 2, o Dicionário do Mundo AKB48 Group. E o suporte familiar e o psicológico? Pois é, você está lá, longe da família, porque uma viagem para o Japão é cara pra caramba. Apesar de eu já ter toda a grana para fazer uma boa viagem, eu tenho outros planos, então eu tenho que dobrar essa quantia que eu tenho para que um dia eu possa fazer essa viagem e não ficar me preocupando com o meu futuro. Pelo menos pelos próximos 5 anos eu tenho que ter uma grana garantida para eu me virar. Digamos que a garota foi lá pro Japão sozinha, então ela não tem mais os seus amigos, está convivendo com gente que é super fria, que não demonstra sentimentos e tudo mais. Isto pode afetar seriamente o psicológico da garota. Estar longe da família, dos amigos no Brasil pode ser muito difícil emocionalmente. Além de tudo, tem a pressão da indústria, que exige forte apoio psicológico para lidar com o estresse, como por exemplo, não ser aceita pelos fãs, as próprias colegas não serem muito amigas, pois estão todas competindo lá. E justamente uma garota made in Brasil, que não tem nada a ver com o Japão, está lá dividindo espaço com elas, vão deixar a garota made in BR meio que excluída de tudo. Haja cabeça forte, haja psicológico para não se abalar com nada disso. E eu acredito que são poucas as pessoas que têm capacidade ou frieza ou determinação para encarar tanta adversidade assim.
precisa aprender a navegar na indústria do entretenimento. Aposto que a maioria das pessoas acham que idols só tem um trabalho que é ficar bonitinha e fofinha, cantar e dançar e ser linda. Não é nada disso. Fora dos palcos, tem toda uma grande burocracia com gerentes, reuniões, tudo para acertar os rumos de sua carreira. E compreender como funciona a indústria do entretenimento no Japão, incluindo os contratos, as agências e as expectativas legais. Tudo isso é primordial para evitar algum tipo de problema nos próximos meses, nos próximos anos. Eu vou novamente citar um dos vídeos do antigo I Love J-Pop no YouTube. Falavam de idols underground. Eu não gosto de usar o termo Chica Idols, pois talvez não sejam todas as pessoas que vão compreender esta expressão. Então, underground são aqueles grupos que não estão na mídia, que fazem só apresentações em pequenas casas de shows, mas sim, elas também têm um empresário, um gerente, que acertam esses tipos de trabalhos para elas. E numa reportagem falava que tinha idols que praticamente só recebiam dinheiro para conseguir comer e morar. Não tinha nenhum tipo de privilégio, como é o caso aqui do Brasil, que você, sendo um CLT, recebe um salário, vale transporte, vale alimentação, seguro de saúde, essas coisas. No mundo idol é somente o salário e você tem que conseguir se virar para conseguir se manter nessa indústria. E muitas dessas agências de talentos vão cobrar uma comissão por estar agenciando a garota. Se para as garotas japonesas este já é um mundo bastante pantanoso, imagine para uma garota made in BR que chegou lá somente sonhando que eu vou me apresentar, vou ser uma idol super famosa, vou fazer milhares de pessoas felizes, e aí se depara com contratos, exigências e até situações que vão exigir um bom advogado. Algo que nunca ninguém pensou, que por trás de toda aquela magia daquelas menininhas fofas existe um mundo que só quer saber de lucro e dinheiro. Mesmo que obrigue a garota a trabalhar 7 dias por semana, mesmo que obrigue a garota a viajar somente às suas próprias custas. Ou seja, o cara consegue um trabalho para ela e a própria garota precisa ter o dinheiro para ir se apresentar lá onde o cara marcou um show dela. E infelizmente, não é só no mundo underground. Se lembram da senhorita Unjo Hirona, ex-HKT48? Se vocês buscarem pelas internets da vida, com certeza vão encontrar a declaração dela. Estou falando mais ou menos por cima. Ela disse que durante todo o tempo que ficou no HKT, não conseguiu juntar quase nenhum dinheiro. Isso sendo ela uma garotinha super famosa no HKT, dar esse tipo de declaração me deixou no chão. E eu fico imaginando se uma garota made in BR também não passaria por esse tipo de situação, ou até pior, já que os caras vão falar: você é brasileira, está aqui quase que por um favor nosso, então nada de correr atrás dos seus direitos. Aceite o que estamos lhe oferecendo, cale a boca e vá trabalhar. Claro que esses são alguns dos principais desafios que uma garota brasileira enfrentaria ao tentar ser uma idol no Japão. É um caminho difícil, mas se ela tiver dedicação e preparação, eu acho que é até possível superar essas barreiras. Barreiras está mais para uma muralha. A despedida da menina sorridente de Hakata. Hana Matsuoka, do grupo HKT48, realizará o seu concerto de formatura na cidade de Fukuoka no dia 28 de setembro. Ela começou suas atividades há 10 anos no Teatro 48 em Akihabara. Uau, eu não sabia disso. Posteriormente, ela entrou no grupo HKT48
e desde lá se tornou uma das carinhas mais queridas, uma das mais famosas do grupo. E toda boa sorte pra garotinha que, bom, já não é mais uma garotinha, a Hania Matsuoka tem 24 anos atualmente, mas é tanto amor que eu tenho que tratá-la dessa forma. Dia 28 de setembro, despedida de Hania Matsuoka com um grande concerto. Honda Hitomi de volta aos palcos na Coreia. A ex-Aizone e também ex-AKB Team 8, Honda Hitomi está se preparando para a sua grande estreia em outubro no grupo Say My Name, na Coreia do Sul. O grupo também contará com outras 6 idols coreanas que se aventuraram naquele reality show Produce 48 no ano de 2018. Então, para os fãs da Honda Hitomi, se liguem aí, pois em breve vocês verão ela novamente nos palcos, esbanjando todo carisma e talento. Assista aos stages do HKT48 no YouTube. O I Love J-Pop descobriu um canal que posta os stages mais recentes do grupo HKT48. O canal foi criado em agosto de 2023. E desde lá já postou várias apresentações das meninas mais lindas de Fukuoka. Tanto os stages mais antigos, lá do ano de 2015, assim como as apresentações mais recentes. Tem um vídeo de uma apresentação realizada semana passada. Vídeo completo com as apresentações do HKT no teatro. Acesse o canal Kokon HKT Emily. Claro, eu deixarei o link aqui na descrição para vocês se inscreverem e dar essa forcinha e acompanharem as meninas do HKT. E por aqui vai terminando mais essa edição do I Love J-Pop Podcast. Muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui, que me suportaram. E claro, se você tem uma dúvida, uma crítica ou uma sugestão, mande através do @ilove.jpop no Instagram. Quero saber o que vocês estão achando para que eu prossiga neste projeto que é divulgar as meninas mais lindas do Japão, os grupos 48. Se você é tão apaixonado por elas, continue aqui, pois toda semana eu tentarei trazer um episódio abordando algum tema, alguma curiosidade do mundo do AKB48 e de todos os demais grupos. Muito obrigado, galerinha Ota. Sei que vocês já estão cansados de ouvir tanto a minha voz, então só vou me despedir dizendo sayonara, tchau!